E eu quero hoje, eu estou muito feliz por ministrar essa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje, por refletir com vocês sobre uma mulher que talvez seja um pouquinho esquecida. Eu, pelo menos, não acompanhei, nunca ouvi muitas mulheres, muitas pessoas pregando sobre essa mulher. Mas, antes disso, eu queria falar, o nosso tema é força, né? A força da mulher. E eu acho que tem faltado, sim, para nós força. Força para separar o tempo, força para ser mulher, força para resgatar o feminino, não a partir do masculino, né? Que foi um pouco do que as meninas falaram. Eu quero agradecer as meninas, a Pamela, a equipe que estava aqui, a Fabiana, todo mundo que fez esse momento para que a gente pudesse refletir um pouquinho. Mas eu acho que tem faltado força, a força da mulher. A força da mulher, não a força da mulher a partir do homem. Não a força da mulher que resgata, ou que se identifica, ou que reconhece em si somente a força do homem. Nós temos hoje, nós conquistamos muitas coisas, nós evoluímos em muitas coisas, isso precisa ser honrado. Nós agradecemos a todas as mulheres, no Minuto Mulher eu falei sobre isso, agradecemos a todas as mulheres que estiveram pagando um preço, e nós estamos aqui hoje pagando um preço também para darmos continuidade a esse olhar sobre as mulheres. Mas tem faltado para nós estamos com excesso de força masculina sobre nós. E nós temos abandonado, ou rejeitado, ou renegado. A gente renega até o rosa, às vezes, né? Não que precise ser rosa, ou que a rosa é uma cor do ponto de vista social, né? E eu sempre trabalho e penso sobre a questão da mulher, não da perspectiva social, não negando o social, mas a partir da identidade do ser mulher, de tudo que implica em ser mulher desde a criação. É sob essa perspectiva que eu quero falar, que nós estamos com uma força muito masculina, nós estamos nos baseando, e quando a gente pensa em força, a gente pensa naquela mulher fazendo assim, ó, né? Mostrando o muque. E não é essa força que nós estamos necessitando, nós estamos precisando, queridas, da força do resgate do feminino, da cura das mulheres, da cura em todos os sentidos, da cura para a liberdade, nos lembrando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós sempre ocupamos na história, é sempre assim, os movimentos são sempre voltados ao extremo, né? Ou um silêncio, uma omissão, um vitimismo muito grande entre as mulheres, ou uma potência e uma forma muito embrutecida de se colocar na sociedade. E eu creio que Deus tem para nós um lugar de equilíbrio. Essa palavra desse ano de Deus ter nos dado um espírito de ousadia, amor e equilíbrio é maravilhosa. E ela tem que entrar em nós, entrar nas nossas entranhas, na construção da nossa mente, em tudo que nós temos pensado ou pensamos no passado e que precisa ser reformulado para que a gente possa viver algo novo. Então, a mulher tem a sua força, a mulher tem a sua forma de ser, a sua forma empreendedora de ser, a sua forma, às vezes, inquieta de ser, né? Porque nós somos vistas como inquietas, não é? Algum problema nisso? É uma pergunta. Eu acho que quando a gente tem excesso de preocupação, nós estamos falando excesso de futuro, isso quer dizer ansiedade, né? Excesso de futuro, a preocupação em excesso com o futuro gera ansiedade. Talvez seja ruim, mas quando nós temos esse dinamismo, essa força, essa capacidade de criação, essa capacidade de reformulação, né? De reinventar, a gente tem cabelo, olha aqui, que a gente pode cortar, olha que coisa linda, pintar, né? Deixar crescer, não precisa só cortar, pode deixar crescer, pode cortar, pode pintar. Os homens são um pouquinho mais, né, mais difícil. Hoje até acontece, mas existe uma
possibilidade de criação que nos é dada desde o ventre, que nos faz vivas, né? Que nos faz conectivas. E nisso está a nossa força, na nossa intuição, na nossa percepção. Isso tudo gera em nós força que muitas vezes nós desconsideramos. Nós desconsideramos tantas vezes, eu vou sempre falar sobre isso, somente um modelo de força a partir da força física, da capacidade de resolver problemas, da capacidade de ser objetivo, e nem sempre a força só deve ser apresentada de uma forma. A Pamela falou da juíza Débora, não é dela que eu vou falar, mas você imagina ela julgando. Ela devia ser diferente. Ela deveria falar assim, deixa eu pensar um pouquinho. Né, Rosana? A Rosana fala, deixa eu pensar um pouco. Não, a mulher é assim, a mulher ela precisa pensar, às vezes, um pouco mais. Né? Essa semana eu queria, a Simone falava, pastora, tudo certo para o culto, tudo certo para o culto. Ela estava com bem um pouco doentinho, difícil para a gente se encontrar. Eu falei, passa aqui só para eu olhar no seu olho e saber que está tudo certo mesmo. Né? Foi muito interessante, foi uma sensação. Eu tive necessidade de olhar para ela, para saber que estava tudo certo, para ouvir nós conversamos 10 minutos para eu me tranquilizar. Mulher tem isso também, a gente gosta dessa conexão, a gente gosta de olhar para o todo, e isso são marcas muito especiais. E eu queria começar falando sobre isso. E eu quero falar sobre uma mulher forte, uma mulher muito forte. E essa mulher, ela está lá registrada para nós de maneira linda no texto de Lucas, e eu queria ver se dava para projetar o texto inteiro, de 10 a 13. O versículo Lucas 13, de 10 a 13. E antes de eu falar, você imagina o que aconteceu. Nós vamos falar de uma cura que aconteceu num sábado. O sábado era um dia, segundo os judeus, né, e dentro das sinagogas, não dá para colocar direto? Pode deixa assim, não tem problema não. Não havia possibilidade de cura, não havia movimentos no sábado. Né, como nós estamos hoje num sábado, nada acontecia no sábado. A ideia era de que eles precisavam reverenciar a Deus, adorar a Deus no sábado, na sinagoga, mas sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de movimento. E eu quero ler essa história com você e imaginar, assim como a gente viu um pequeno teatrinho no começo aqui, né? Quando a Pamela estava aqui, junto com as meninas, com a Fabi, eu quero imaginar essa cena com você. Vocês gostam da criatividade? Vocês conseguem criar, fazer uma cena na cabeça? Conseguem? Conseguem? Vamos deixar isso se expandir na nossa mente? Olha o que aconteceu. Certo sábado, então você imagina que era um sábado, tá? Que nem você levantou hoje para vir para cá. Tá bom? Então, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada. E de forma alguma, diga comigo, de forma alguma, podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Ele disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Eu vou ler novamente, permitindo que você olhe para essa cena, olhe para essa mulher que estava há 18 anos encurvada. 18 anos, por 18 anos essa mulher olhava o chão. Por 18 anos ela olhava os pés. Por 18 anos ela olhava a sujeira.
do chão. Por 18 anos. E nesse sábado em especial, ela se levantou como ela podia. Talvez fosse mais cômodo ela ficar olhando todo mundo na janela, indo para a sinagoga. Mas em uma atitude ainda de gratidão, sem saber o que iria acontecer na sinagoga, ela quis ir até lá para adorar a Deus. Ela se levantou com toda a sua dificuldade, ela se movimentou, na verdade, porque ela não conseguia ficar em pé. E é importante nós vermos que esse texto mostra que essa mulher, ela tinha nela, né, um espírito que a mantinha nessa condição e que foi encurvando a vida dela progressivamente. 18 anos, ela foi se dobrando, se dobrando, se dobrando. Ela foi caindo ao invés de levantar-se, como nós cantamos nesta manhã. E é por isso que eu queria que nós fizéssemos um movimento de levantar. Porque é isso que Deus quer para nós no dia de hoje. Deus quer nos colocar em pé. Você crê nisso? Amém? Deus quer curar a sua coluna, não é? Deus tem falado muito comigo, eu ministrei nos Céus Abertos sobre isso, sobre os pesos que carregamos, sobre os fardos que carregamos, e que nós não podemos nos esquecer que a principal missão de Jesus, né, foi a nossa libertação, a nossa redenção, e verdadeiramente a possibilidade de vivermos junto dele um jugo mais leve e mais suave. Essa é a tônica do que Deus tem para as mulheres nesse momento. É uma revelação que Deus quer trazer a você, né, para que você reflita nesses pesos das colunas que nós temos enfrentado. E é interessante, ela tinha um corpo já, queridas, rígido, preso. Você imagina um corpo que há 18 anos não fica em pé. Você consegue imaginar o que são 18 anos sem ficar reta? O corpo dela já era rígido. Você consegue imaginar a dificuldade para ela sair daquela cama e ir à sinagoga? Consegue pensar comigo? Né? O quanto foi difícil. E ela pensava que talvez fosse um dia comum onde o líder, né, o dirigente da sinagoga, iria ler as escrituras, como sempre acontecia. Mas havia uma oração. Eu creio na oração. Eu creio no poder da oração, mesmo que silenciosa, baixinha, lá do coração, que fez com que Jesus a visse, né? Então, essa mulher se levanta, coloca os pezinhos dela naquele chão frio, você consegue imaginar? Coloca as suas sandálias, penteia o seu cabelo, naquela manhã de sábado, como muitas de nós fizemos, e encurvada, sai pelas ruas em direção a um encontro com o Mestre. Assim foi essa mulher, né? E talvez ela pudesse pensar, e a gente pode imaginar essa cama na frente de uma janela, daquela época, quadrada, né? Onde ela pudesse assim, ficar olhando, né, para o céu, ficar fazendo nada, porque 18 anos, encurvada, era bem limitada a sua força, não é? Bem limitada a sua força. Mas eu consegui ver força nessa mulher. Vocês conseguiram ver força nessa mulher? Conseguiram mesmo? Vocês conseguiram ver força em vocês para levantarem hoje de manhã e vir aqui? Conseguiram? Olha para a mulher que está perto de você e diga: você é forte. Eu quero que você honre isso na sua vida, entende? Eu quero que você honre
a sua atitude de estar aqui. Eu quero honrar a sua atitude e eu quero que você honre a sua vida, a sua disposição, o seu movimento de levantar, colocar os seus pezinhos no chão, pôr a sua sandália, pentear o seu cabelo e ir em direção a se encontrar com outras mulheres. Por que eu estou dizendo isso? E foi a mesma coisa que essa mulher fez, nós não temos o nome dela. A gente pode criar um nome para ela, né? Quando ela, lá naquela época, as sinagogas, elas tinham divisórias, né? Existem muitas igrejas hoje que ainda têm o lado do homem e o lado da mulher. Não é assim? E na sinagoga não é diferente. Isso quer dizer que essa mulher indo em direção à sinagoga, ela não estava, a Bíblia não diz que ela estava acompanhada, né? Diz? Não, né? Ela tinha que seguir os pés, porque ela não conseguia ficar reta. Como é que ela ia saber onde ela tinha que se sentar? A não ser olhando os pés de outras mulheres. Então, eu imagino as mulheres chegando, ela olhando e vendo, ali é um pé de mulher, aqui outro pé de mulher, aqui é um pé de mulher, aqui outro pé de mulher. Eu vou sentar, então, onde as mulheres sentam. A Bíblia diz que Jesus chama a frente. Isso quer dizer que ela estava no fundo. É óbvio. Fundo, por quê? Porque havia uma divisão entre os homens e as mulheres, e os lugares do fundo pertenciam às mulheres. Elas não vinham à frente, elas não participavam da frente. Existem enfermidades, existem ações malignas que podem estar tentando te encurvar. E Jesus quer, porque você se levantou nesse sábado, endireitar você. Ele quer colocar você reta. Ele quer restabelecer, eu vou adiantando tudo que eu escrevo, né? Vou falando antes. Mas Jesus quer restabelecer a sua dignidade, como eu sempre falo. Lembra que a mulher de Provérbios, ela se veste de força e dignidade. Diga, se veste de força e dignidade. E, além disso, ela sorri diante do futuro. Isso quer dizer que, se eu estou me vestindo de força e dignidade, eu estou tendo que me despir de algo. Do que eu estou me despindo? Essa é uma grande pergunta. Do que nós precisamos nos despir para vestir força e dignidade? O que você precisa, que roupa você precisa tirar? Qual a decisão que você está tomando na sua vida para, então, se vestir de força e dignidade? Foi isso que essa mulher fez. De alguma forma, ela se levantou nesse dia e você fez para se vestir de força e de dignidade. Nós não sabemos quando de repente do Senhor vem, quando uma cura vem, mas nós sabemos que Deus é um Deus que honra a perseverança. Há o que vencer dali a coroa, há o que vencer. Existe um processo, um movimento do Espírito que honra a nossa entrega, a nossa oração nos dias maus, nos dias escuros, nos dias em que nós não temos o quadro todo da vida, onde nós não temos tudo já desenhado. Pronto, como eu sempre digo, não temos ainda o panorama final, a gente não tem a história final, nós temos o fé em fé, a glória em glória, a força em força e a graça sobre graça, e esse é um texto que Davi fala sobre isso, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de graça em graça. E talvez ela tenha colocado na balança para poder ir à sinagoga, que ela podia ouvir, que ela podia ver, que ela podia falar. Porque se ela tivesse ficado numa posição de vitimismo, numa posição de omissão em relação à sua vida, ela não teria nem percebido que ver, ouvir e falar ela poderia. Ela só ficaria com
o encurvamento, mas ela se utilizou do que ela tinha de recursos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ela se utilizou dos recursos que ela tinha no seu corpo, na sua alma e na sua mente para ir em direção a adorar a Deus. E aí, então, o de repente veio. Isso quer dizer que nem sempre nós vamos estar totalmente endireitadas, tudo vai estar perfeito na nossa vida. Mas enquanto nós caminhamos, enquanto nós nos dirigimos àquele lugar de adoração, aquele lugar onde nós cantamos aleluia, e a Bíblia diz que ela foi em direção à sinagoga para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Enquanto nós estamos nesse caminho, nós vamos nos fortalecendo, adorando, e o Senhor vai trabalhando, né? E ela se senta lá no fundo. E aí, queridas, você imagina que a impressão que dá é que ela tinha o hábito de ir à sinagoga. Então, quando você tem o hábito de ir a uma igreja, você, mesmo que você esteja de cabeça baixa, se não for o pastor Fernando que está falando, ou um dos pastores conhecidos, você vai saber, porque você conhece a voz, né, do pastor, não é isso? E assim, aquela mulher, mesmo sem saber, achando diferente a voz que lia, ela viu que algo estranho e diferente havia na voz daquele homem. E talvez, e aí é uma inferência minha, mas uma inferência certa, talvez ela realmente tivesse pedido para que ela gostaria de ver. Porque se ela não se endireitava, como ela ficava na cadeira? Vamos imitar essa mulher? Como ela ficava na cadeira? Assim. Fica só um pouquinho assim. Fica um pouquinho só. Ela não conseguia ver, entende? Mas no coração, ela queria, algo entrou no coração dela, uma esperança e uma oração em fé. Ela precisou de fé para ir até aquele lugar, e uma oração de fé invadiu o coração daquela mulher, ao ponto dela dizer: talvez no seu espírito, eu gostaria de ver quem é que está falando. Podemos nos levantar. Vocês imaginam a situação? Conseguem imaginar? 18 anos nessa condição de estar encurvada. A Bíblia diz que Jesus ensinava. Quando ele estava falando, mulher gosta de falar, então você imagina as mulheres falando: é aquele Jesus, é aquele lá que cura. E ela ouviu isso. E ela falou: quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje o dia em que você é tocada. E talvez você não esteja com a enfermidade na sua coluna, mas você esteja sobrecarregada, como eu falei logo agora. Talvez você esteja pesada demais pelas suas emoções. Queridas, necessariamente, Jesus, quando impõe as mãos sobre nós, Ele nos alivia, Ele nos endireita, Ele é a esperança. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Jesus toca uma vida, uma história torta, pesada, sobrecarregada, necessariamente a esperança volta e nós podemos contemplar os olhos de Jesus. Salmo 121 fala: levanto os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa mulher, nesta hora, ela levantou o coração e a alma em direção ao Senhor e desejou, de alguma maneira, ser vista. Jesus pediu para ela sair do lugar dela nessa hora e vir para frente. Você pode imaginar essa mulher cruzando a sinagoga, como se ela estivesse lá no fundo, no lugar das mulheres, num sábado onde a cura não era permitida. E eu volto a dizer, por que nós estamos insistindo tanto na revelação do quanto é importante
Jesus na história das mulheres, na história como um todo, Jesus olhou para as mulheres. Jesus redimiu a história das mulheres. Então você imagina uma mulher se levantando no meio da sinagoga e cruzando todo o caminho, aonde estavam ali os dirigentes da sinagoga, os mestres, os sacerdotes. E Jesus, de maneira tão ousada, mais uma vez, em pleno sábado, sabendo que a lei dos fariseus não permitia a cura, chama ela à frente e ela cruza o salão, com os seus pezinhos cansados, porque viver isso, né? Por 18 anos ela cruza e chega à frente. Chega à frente, como pode pôr o texto de novo para nós, do jeito que estava? E diz assim: ela andava encurvada. Mas antes disso, eu quero que você veja o que está escrito ali. Ao vê-la, diga comigo, ao vê-la. Jesus a viu. Ele enxergou. Você sabia que nós podemos olhar e não enxergar? Você consegue ver a mulher que está do teu lado? Olhar para ela? Você consegue só olhar? Nós estamos evitando os abraços. Você consegue olhar para as mulheres da sua vida, da sua história? Você consegue olhar para elas? Olha para alguma mulher. Você consegue olhar para sua mãe, para sua tia, para as mulheres que vieram antes de você? Você consegue olhar para as mulheres? Jesus olhou para uma mulher. Você quer ser vista por Jesus? Você tem ideia? Você precisa, talvez, seria interessante a gente estudar um pouquinho sobre o que é um homem, no sábado, olhar e ver uma mulher. Ele viu uma mulher. Ele viu essa mulher que no seu coração clamava. Em pleno sábado não era possível a cura. Chamou-a à frente. Eu creio que Jesus quer nos colocar à frente, não no sentido de trazer para nós, como foi falado aqui, nenhuma ideia de competição, mas uma ideia de posição. Nós temos uma posição em Cristo Jesus. A Bíblia diz para nós que nós estamos assentados nas regiões celestiais, Efésios capítulo 1. Temos uma posição no mundo espiritual, dada por Deus. E nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo. Então nós não estamos competindo, nós não estamos brigando, mas o Espírito do Senhor neste tempo quer nos lembrar do resgate do feminino, de quem nós somos como mulheres e do olhar de Jesus para nós. E quando Jesus nos olha, Ele nos deixa retas, dignas, ao ponto de saber quando dizer não e quando dizer sim. Há muitas situações em que nós vamos dizer não. Não quero, não concordo, não penso desta maneira. E há muitas que nós vamos dizer sim. Eu quero, eu concordo, eu penso dessa maneira. Quando Jesus chega, Ele resgata, Ele tira você de trás, né, das malhadas lá das ovelhas de Jacó, do gado de Jacó, né? Ele tira a gente lá de trás e coloca a gente à frente, para que a gente possa verdadeiramente ocupar o nosso lugar. Jesus a chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. E é importante, nós sabemos que necessariamente todo mundo teve que abrir espaço para ela chegar ali à frente. Porque Jesus a viu, teve que abrir espaço. Jesus era cheio de autoridade. Então, quando Ele falava, não tinha como.
Mesmo os outros falando, mas onde ele estudou? Como é que pode? Porque desde os 12 anos eles estavam tentando entender como ele tinha aprendido tanta coisa, não é? Não é isso? Como que ele era sabido, né? E aí, desde os 12 anos, não estudou com ninguém, não fez isso, não fez o E1, E2, E3, E4. O que aconteceu? Ele sabia as coisas, ele sabia explicar, ele sabia falar, ele sabia usar parábolas, ele sabia usar o contexto do dia, da hora, do que estava acontecendo ali. Sabia fazer do limão uma limonada, como muitas de nós sabemos. Mas ele estava ali, cheio de autoridade, disse, vem à frente, todo mundo teve que abrir espaço, e ela foi passando. E a Bíblia diz que a enfermidade dela, gerada por um espírito, por 18 anos que a dominava, foi embora. E eu quero que você imagine a cena do mestre, à frente dela. Assim como eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento e permitir que o próprio mestre esteja à sua frente, diante daquilo que tem te encurvado, te preocupado, te angustiado. E você permita, você está com a cabeça baixa, você está encurvada, sobrecarregada, 18 anos. E eu quero que você, na sua oração, com o seu coração, você fale o que você tem, o que tem pesado o seu coração. Os religiosos, eles ficaram muito incomodados, eles não entenderam. Eles disseram, mas você chamou uma mulher no sábado. Além de ser sábado e de curar, você chamou uma mulher. Jesus está te vendo. Mesmo que ninguém goste da sua cura, Jesus está te curando nessa hora. Conte para Ele o que você quer tirar de sobre você nessa manhã de sábado, onde você saiu da sua casa. E deixe o mestre tocar você. Deixe o mestre colocar as mãos sobre você. Deixe o mestre colocar as mãos na sua mente, em tudo que ficou emaranhado, em tudo que ficou sobreposto na sua história, na sua vida, em todas as rejeições onde Satanás foi tomando lugar e colocando você à parte, colocando você no fundo. Todas as rejeições, todos os abandonos, todos os nãos que endureceram e tornaram o teu corpo, a tua mente, a tua alma rígida, dura, seca. O Mestre Jesus está aqui, como Ele esteve há 2000 anos atrás, naquela sinagoga, e Ele te chama à frente, como mulher, com todos os pesos, com todas as exigências e culpas que tantas vezes nós carregamos, que sobrepõem a nossa voz, o nosso brilho, o barulho, a alegria, a capacidade conectiva. O Mestre
mestre está aqui para colocar a mão sobre a sua cabeça, para impor as mãos sobre você, para te lembrar que Ele é o teu escudo, a tua fortaleza. No dia mau Ele está com você. Ele te protege. Ele está aqui para te dizer que Ele é a sua glória e que Ele te faz andar de cabeça erguida. Ele está aqui para dizer que Ele vai continuar lembrando você da sua força. E que o seu movimento até aqui, você que tem se movimentado dia a dia, toda manhã, superando os seus limites, como aquela mulher levantou da cama num sábado, pisou naquele chão frio e olhou mais uma vez para o chão como ela olhava há 18 anos e se dirigiu em direção ao seu milagre. A perseverança, ela traz surpresas. A perseverança, a fé genuína, o compasso firme traz surpresas para nós. E o Mestre quer te surpreender hoje, mulher. Quer fazer você ficar em pé. E eu quero convidar você a ficar em pé. Mas você vai ficar em pé de uma maneira profética, de uma maneira diferente. Eu quero convidar você a sentir todo o seu corpo agora, desde a planta dos seus pés. Vá sentindo agora seus tornozelos, os seus joelhos, sente? As suas pernas, o seu quadril. Sinta isso. Faça um movimento de receber o sopro de vida e diga: Mestre, eu recebo a tua palavra, porque Ele disse àquela mulher: mulher, você está livre. Ele disse: mulher, você está livre. Mulher, você está livre. Você está livre da sua doença. Você está livre do seu opróbrio. Você está livre da sua esterilidade. Você está livre da sua rejeição. Você está livre do seu silêncio. Você está livre. Você está livre. Olhe para o Mestre, continue com seus olhos fechados agora. Você está livre do seu bloqueio emocional em relação às mulheres, a sua dificuldade de amar as mulheres. Hoje você está livre para amar a sua mãe. Receba hoje cura para amar a sua mãe, porque o peso da falta deste amor tem muitas vezes te encurvado nas suas emoções. E vez por outra você corre uma maratona, mas sem perceber você volta novamente e se enrijece, porque falta a liberdade para amar as mulheres da sua vida, amar a você mesma, porque a palavra de Deus diz para nós: ama o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor quer que você se ame. O Senhor quer endireitar você da culpa, do peso, do engano. O Senhor quer que você entenda que lá no Éden foi estabelecida uma inimizade entre a mulher e a serpente. O diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. O inimigo tem tentado subverter e confundir as mulheres no seu valor, gerando indiferença, gerando competição, gerando a ideia de que a força está nos homens e não nas mulheres, gerando a ideia de que a única forma de sermos fortes é imitando os homens.
mas o Espírito do Senhor diga: mulher, você está livre. Você está livre na sua identidade. Você está livre no seu propósito. Você está livre para dizer não. Você está livre para dizer sim. Você está livre para dizer eu quero. Você está livre para dizer eu posso. Abra as tuas mãos e receba a libertação. Isso, construa agora a sua libertação. Sabe como? Aceitando o que está sendo dito, aceitando a imposição da mão do Mestre sobre você. Essa é a forma de você lutar pela tua libertação. Receba a ordem na sua mente confusa. Deixa o Mestre trazer ordem à confusão da tua mente, da tua memória. A ideia de que você não tem mais memória. Diga: Mestre, Jesus Cristo, ordena agora a minha memória, ordena agora a minha vida, ordena agora o meu coração. Jesus disse para os dirigentes da sinagoga, que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, mas que recriminaram Jesus. Ele disse: uau, se tivesse que cuidar ou que tratar, né, de alguma das suas ovelhas, do seu gado, você iria. Se alguma das suas ovelhas, do seu gado, tivesse aprisionado ali em uma vala, em algum lugar cheio de lama, você iria lá tirar. E ele estava fazendo menção ao quanto aquela mulher estava aprisionada. E ele estava dizendo: eu não vou curar uma mulher ao sábado. Você quer a cura do Mestre? Você quer a cura do Mestre? Responda a Ele. Somente com as suas palavras agora. Você pode falar para Ele o que você quer. Ele te viu nessa manhã. Ele está te presenteando no Dia Internacional da Mulher, com a possibilidade de você restabelecer a sua dignidade e a sua força. E além disso, Ele está te presenteando com a possibilidade de você sorrir diante do futuro. Receba, 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 receba. Eu te convido a sentir a sua coluna nesse momento, a endireitar. Soltar os seus ombros. Pode fazer isso mesmo, solta os ombros. Endireite a sua coluna. E lembre-se que você é uma mulher espiritual. Lembre-se que você é uma mulher espiritual. Endireite-se diante da vida. Endireite-se diante da tua mente e dos teus pensamentos confusos de morte. Endireite-se. Porque o Senhor faz caminho reto para os justos. Endireite-se diante das lutas, diante das frustrações, diante dos nãos que a vida tem trazido a você. Endireite-se. Endireite-se diante dos desafios. Endireite-se. Ordem. Oramos por ordem. Nós sabemos que Satanás foi colocado como inimigo da mulher. Mas nós também sabemos que Jesus nos disse que a serpente foi esmagada debaixo dos seus pés. E quando Jesus entra na história de alguém, quando Jesus olha nos olhos de alguém, quando Jesus vê você, Ele te tira do seu lugar, te coloca e te expõe publicamente para revelar
a glória dele. E é isso que o Senhor quer fazer nessa manhã. Ele quer te expor para que você revele a sua glória. Vem para frente. E eu quero convidar você que sente isso. Vem para frente no movimento. Pode vir literalmente. Vem mesmo. A gente vai aglomerar aqui. Aquela mulher foi ao sábado para louvar. E nós vamos cantar um aleluia ao Senhor. E num ato profético nós vamos permitir que o Espírito do Senhor nos endireite. Endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. Endireita o nosso olhar, as nossas emoções, as lacunas da nossa alma, que não nos permite muitas vezes a gratidão. As lacunas da nossa alma não nos permitem a gratidão. Mas você vai permitir que o próprio Espírito do Senhor coloque aleluia, 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 aleluia. Vamos dizer aleluia, Osana. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Antes de nós cantarmos, continue dizendo aleluia. Continue colocando um aleluia na sua boca. Ação de graças. Ação de graças. Abra a tua boca. Diga aleluia, gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Ação de graças. Ação de graças, ação de graças, ação de graças. Aleluia é um termo hebraico que significa louvor a Yahvé, que significa elogio, gratidão. E quando nós cantamos um aleluia, nós colocamos Yahvé. Nós colocamos o nosso Deus acima de todas as situações. Nós colocamos Yahvé. Nós colocamos o nosso Deus. Nós colocamos os 2000 anos de história. Nós colocamos e honramos o nosso Senhor Jesus por ter nos incluído na história, por ter vivido a inclusão, por ter trabalhado na inclusão das mulheres, na voz, na exposição, no movimento, no sentar ao invés de só trabalhar, nos pés, no derramar, do perfumar-se, no movimento. Nós honramos a Jesus, o nosso mestre, o nosso amado. Nós honramos a Jesus, nós honramos a nossa história. Nós honramos todos os movimentos que tivemos que fazer até aqui. Mas é o momento da história da igreja do Senhor Jesus e da nação brasileira, onde nós fomos convidadas a ir à frente, um passo à frente, um passo à frente no posicionamento de quem somos em Cristo Jesus, a consciência de que fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós acolhemos o Mestre, a sua imposição de mãos sobre nós nesta manhã, para nos colocar em pé. E eu quero convidar você em pé a aplaudir ao Senhor, honrando o Mestre. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Vamos cantar. Levanto